pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu tô aqui com uma convidada super legal, né? Eu quero muito entrar em alguns assuntos com vocês sobre empoderamento feminino, sobre outros assuntos mais sérios que já vou falar pra vocês. E quem tá aqui comigo hoje é a Marcela McGowan, médica, ginecologista, obstetra, feminista, super empoderada. E ela tá aqui pra responder algumas dúvidas, porque a pressão lá em casa tá feia, Marcela. É, Carol. Pressão pra ficar grávida. Eu tô com 5 anos de casada e tá todo mundo assim, e o filho, e o filho, e o filho? E eu tipo só, tudo bem. Só disfarçando. E aí eu tô aqui pra perguntar algumas coisas pra você, assim. Acho que a maior dúvida das meninas, assim, sei lá, eu tenho muita dúvida. E aí eu queria que você nos ajudasse aí. E outra coisa, gente, o Instagram da Marcela é um Instagram muito bombado, bem polêmico, né? Porque ela fala sobre muitos assuntos, assim, assuntos que são considerados tabus e ela fala assim abertamente pra todo mundo. É bom pra gente desmistificar algumas coisas aí. Então, Má, quando eu quiser ficar grávida, tem algum preparo? O que eu tenho que fazer? Carol, o ideal é assim, o ideal é uns 3 meses antes de pensar em engravidar, começar a se programar pra isso. Então os maiores cuidados que a gente tem são os exames gerais, exames pra ver se não tem nenhum problema de saúde, ver as medicações que você tá usando, se você usa alguma coisa no seu dia a dia, pra gente suspender ou trocar por alguma coisa que seja usável ou adequável na gestação, e começar a suplementação, né, com ácido fólico, que são as coisas que a gente tem que usar já antes de engravidar. E pra que serve esse ácido? O ácido fólico, ele é um complemento que a gente usa pra não ter defeitos na formação neurológica do bebê. Falando assim, é mais ou menos pra isso, pra ele, no desenvolvimento neuronal do bebê, a gente usa o ácido fólico pra maturar e aí não ter nenhum probleminha mais pra frente. Então é interessante que se use uns 3 meses antes de engravidar. E Má, tem uma idade limite assim pra ficar grávida? Eu tenho 30 anos, eu já tô meio atrasado ou não? Como que é essa história da idade? Tá. Hoje em dia, Carol, é bem comum que as pessoas adiem um pouco mais o sonho de ser mãe, né? A gente tem aí um crescimento profissional, as mulheres trabalhando, correndo atrás das coisas, o sonho de ser mãe fica um pouquinho adiado. O que a gente sabe que a gente tem que ficar atento é que a partir de uma certa idade a fertilidade começa a cair. Então a partir dos 30 anos você não tem mais a mesma fertilidade que você tinha aos 25. E a partir dos 35 isso fica um pouco mais intenso. Então, para quem vai adiar além de 35 anos, é legal conversar com o médico para preservar essa fertilidade, de repente, se for o caso, pensar no congelamento de óvulos, né? E a gente sabe que quando o tempo passa, também tem alguns riscos que aumentam relacionados à gravidez. Mas 30 anos ainda é uma idade tranquila. Então tá tudo certo. E aí, Má, eu usei muito tempo anticoncepcional. Isso atrapalha eu conseguir ficar grávida? Como que é? Não, o anticoncepcional não tem relação de prejudicar a fertilidade. Tem até uns estudos que falam que ele preserva, porque você não tá usando seus óvulos aí todos os meses que você não tá ovulando, né? Mas isso é uma linha de pensamento, mas em geral não atrapalha. O uso de contraceptivo não é para atrapalhar. O que pode acontecer em algumas mulheres é que você usou muito tempo, então a camadinha de dentro do útero fica tão fininha por não ter o seu hormônio que demora um pouquinho para restaurar e talvez você tenha aí um atraso de meses na gravidez. Mas em geral, suspendeu, tá suscetível. Tanto que a gente vê, a galera esquece e já engravidou. Má, pode engravidar estando menstruada? Carol, até pode, mas é muito difícil. Então, o período que a gente engravida geralmente é o nosso período fértil. Ele é mais ou menos na metade do nosso ciclo. Algumas pessoas podem ter um ciclo tão curtinho que fica atrapalhado aí esse cálculo e mesmo estando no finzinho de uma menstruação, acaba engravidando. Mas é o mais raro, mais comum é engravidar nos dias férteis. Entendi. E Má, eu vejo muita gente falando assim, só engravida quem quer hoje. Isso é verdade? É mito? Como é? Isso é mito, né, na verdade. É claro que a gente tem todo um arsenal de proteção aí pra ser utilizado pra não engravidar, mas nenhum método é 100%. Então a gente tem que sempre levar em conta essas falhas. E levar em conta também que, mesmo dentro de um meio de gente muito esclarecida, tem erros no uso do anticoncepcional. Imagina quem não tem tanto esclarecimento quanto a gente, por exemplo. Então não é bem assim, engravida quem quer. Não é tão simples assim. Às vezes a gente engravida sem querer mesmo. É fácil engravidar? Tem uma porcentagem assim? Eu vou tentar esse mês e aí mês que vem eu tô grávida. Essa porcentagem vai diminuindo com a idade, mas a gente fala que mais ou menos a cada ciclo você tem 20-25% de chance de engravidar nesse ciclo. Então não é tão simples e tão fácil. É mais pra ser difícil do que pra ser fácil. Claro que quanto mais jovem, mais fácil é. E aí eu já ouvi muita gente, até mesmo amigas falando, sabe? Você sabia que tem como escolher o sexo do bebê? Se você quer
ter mais menina, existe um período, isso é verdade? Como é? Existem algumas probabilidades, né, que a gente pode aumentar a sua chance de ter um sexo específico ou não. Então, o que a gente mais vê que funciona é a questão de calcular certinho os dias férteis. Então a gente tem que lembrar que o espermatozoide masculino ele é bem mais rápido, só que menos resistente que o feminino. Então se você tiver relação bem no dia da ovulação, a chance de ser um menino é maior, porque ele vai chegar antes lá. Né? Agora se você tiver dias antes ou depois de ter ovulado, como o feminino é mais forte, ele resiste mais tempo dentro da vagina, então a chance de ser menina. Entendi. E isso você faz através da tabelinha? Através de uma tabelinha. Como funciona o método da tabelinha? A tabelinha é um cálculo que a gente faz baseado no seu ciclo menstrual, que a gente vai colocar desde o primeiro dia da menstruação até o primeiro dia da próxima menstruação. E aí a gente vai determinar aí quais são mais ou menos os seus dias férteis, que em geral é na metade do ciclo. É individual para cada pessoa, porque depende do ciclo de cada pessoa. E, em geral, as mulheres é lá pelo 14º, 15º dia da menstruação, mas para facilitar tem vários aplicativos que a gente pode até deixar aqui embaixo depois, que ajudam você a fazer sua tabelinha baseada no seu próprio ciclo. Ai, que legal. Então, gente, tá vendo? Tem como. Se você quer ter muito uma menina, né? Tem dá pra aumentar um pouquinho a chance. Tá, ok, consegui engravidar, tô grávida. E agora, o que fazer, né? Bate aquele desespero, na verdade, né? Mas, e aí? Quais os medicamentos? Eu tenho que tomar medicamento? Então, o que eu faço? Tá. Então, depois que a gente engravida, a gente tem que começar o pré-natal, que é o acompanhamento dessa gravidez, né? Nesse pré-natal, Carol, vai ser personalizado dependendo das suas necessidades e algumas coisas são protocolos, né? Da Organização Mundial de Saúde em relação a exames, coisas que a gente tem que investigar. Então a gente faz essas consultas para fazer exames, investigar e começar principalmente a suplementar. Então tem que tomar um suplemento de vitamina, regular toda essa parte de vitamina que você tem muito consumo na gravidez. Ai, não sabia disso, sabia? Sim, tem que tomar suplementos. Porque você acaba dividindo com o bebê tudo que você tem de nutrientes, né? E a alimentação muda ou não? Eu tenho que comer mais? A gente pede para tentar manter uma alimentação o mais saudável possível, né? Algumas pessoas têm algumas restrições, pessoas que, dependendo de alguns exames, não podem comer carnes cruas. A gente pede para evitar todo mundo, na verdade, né? Alimentos crus, que a gente não sabe a procedência, então tudo tem que ser bem lavadinho, né? A gente tem alguns problemas com comida japonesa, que o pessoal fala. Todo mundo fala, né? Que na verdade você até pode comer, mas você tem que saber muito a procedência, porque tem muito metal nessas comidas, muitas chances de intoxicação alimentar. Então tem que ter alguns cuidados, sim, que eu acho que são personalizados também de acordo com cada pessoa. E o enjoo, assim? Os 3, 4 primeiros meses são os mais fortes de enjoo, porque é quando a gente tem picos de hormônio muito irregulares, assim. Então vem enjoo, vem as sensações mais fortes. E pode tomar remédio pra enjoo ou não? Pode. Tem algumas medicações que são seguras, assim, na gravidez. Ninguém precisa passar tanto sufoco assim. Eu gosto de fazer exercício, né? Luto Muay Thai e aí faço bastante academia, mas depois que eu ficar grávida, eu posso continuar? Minha lutinha, eu vou poder continuar, Marcela? A gente fala assim, Carol, que quem já fazia exercício físico, já tem um preparo, não tem problema nenhum. A gravidez não é uma doença, né? Claro que você vai ter que evitar tudo que tenha trauma abdominal, chance de queda. A gente tem que cuidar, porque a gente tem, além do fato de da barriga mudar o centro de gravidade da gente, a gente não pode ter impactos muito grandes sobre ela, né? E risco de cair fica maior na gravidez, porque você fica mais desbalanceada. Entendi. Mas quem já fazia deve continuar fazendo. Quem nunca fez deve começar com coisas mais sutis. Então, o que a gente gosta bastante é yoga, pilates, hidroginástica, que são coisas de menos impacto. Mas eu tenho paciente crossfiteira. Nossa, elas continuam no crossfit. Então depende de como era o seu preparo antes. Muay Thai é pesado, hein? Fazer na gravidez. Eu acho que Muay Thai não dá. Eu tenho uma paciente que fez Muay Thai. Eu deixei ela fazer até começar a ter barriga, assim, sabe? Tipo, até umas 20 semanas. Aí eu falei, agora não dá pra você levar um chute aí, meu amor. Você vai para o hospital. Eu levei essa Marusa Muay Thai, coitada. Mas as primeiras vezes que você fez Muay Thai, a primeira vez que eu fiz Muay Thai, eu achei que tava tendo uma trombose na perna, assim. Eu falei, eu vou morrer, tá tendo uma trombose, não é normal. Oi, dói muito aqui o abdômen, né? Dá, porque você chuta. Esquece. Trabalho. Não, dá pra fazer, mas mas é muito legal, eu sei. Se fosse eu não faria, mas eu deixo fazer. Então, eu não faria, porque tipo, eu não arriscaria cair um tombo, bater uma barra, fazer qualquer coisa, mas eu vou fazer yoga, ficar bem zen, pilateiras. Eu acho que não, eu vou continuar ligada nos 220 andando pra lá e pra cá. Não sei, mas é bom também. Não sei. E agora eu acho que é o pior, assim. Na verdade, eu tenho muito receio, assim, quanto ao parto, sabe? Eu fico assim, meu Deus, é parto normal? Como que vai sair uma criança, né? Tipo,
cesárea, como que eu me preparo assim pro parto e a escolha, né? Tá. Eu acho que todo mundo tem que se informar muito bem sobre os dois tipos de parto. Eu sou suspeita porque eu amo parto normal. E eu acho que é uma experiência muito única para as mulheres viverem. Mas a gente sabe que tem paciente que não quer passar pela experiência de um parto normal ou não pode, e aí tem que se informar sobre a cesárea. Eu acho que é interessante se informar com honestidade sobre os dois mundos, conversar com o médico sobre como você se sente, para que ele te tire as dúvidas dos seus medos. Muitas das coisas que a gente tem do parto normal são tabus sociais e medos que não são reais. Então, vou ficar larga, ou não vou aguentar a dor, ou vai cortar, ou vai me cortar. Ou, assim, ou o bebê tá acordando o pescoço, vai morrer, enfim. Várias coisas, assim, que são mais tabus sociais do que, na verdade, são coisas concretas. Então, se informar com honestidade é um primeiro passo, eu acho. E aí, dependendo de tudo que você escutar, acho que você tem que definir o que é que bate mais pra você. Se você quer viver essa experiência ou se pra você não é uma experiência que vai. O parto humanizado, doutora, é assim, uma dúvida que eu tenho, tá? Tipo, sou leiga no assunto, tô aprendendo, tá, gente, com vocês. Ele tem anestesia ou não? Ele é aquele parto sem anestesia, sem nada? Não, o parto humanizado pode ter anestesia. Quando a gente fala em humanizar o parto, a gente não tá falando em um parto específico. É na água, é com ou sem anestesia. A gente tá falando em mudar uma visão que a gente tem em relação ao parto. Eu acho que é a maior dúvida das pessoas, né? Tipo assim, eu não sei realmente o que é parto humanizado, o que o pessoal fala. Assim, isso é bem polêmico, Carol. No Brasil, o Conselho de Medicina não apoia o parto domiciliar. A gente tem ao redor do mundo muitos países que fazem o parto domiciliar. Eu particularmente acho que ele é interessante, mas que tem que ter uma estrutura toda para que isso funcione de maneira segura, né? Então, talvez no Brasil a gente ainda não tenha essa estrutura, esse background todo, se precisar socorrer uma emergência ou socorrer alguma coisa. E em clínicas é a mesma coisa que parto em casa ou não? A gente tem casas de parto, né, que aí são os lugares para parto só de baixíssimo risco, que geralmente ficam integrados com o hospital. Então, o que essas casas de parto têm? Ambulância, e aí, tipo, é bem pertinho do hospital. Então, se precisar transferir essa mãe ou esse bebê para alguma coisa, ele tá ali pertinho. Então, a gente tem casa de parto e hoje em dia ainda a maior parte dos partos acontece intra-hospitalar mesmo. Então, o que os hospitais têm feito? Suítes de parto normal, suítes de parto humanizado, para tentar te dar um pouquinho desse clima de estar em casa dentro de um hospital. Que aí você une o útil ao agradável. Entendi. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, doutora, por tirar todas as minhas dúvidas e também ajudar todas nós, mulheres, que também têm esse tipo de dúvida, né? Deixa abaixo nos comentários alguma pergunta que você quer falar para a doutora, que ela vai nos ajudar, tá bom? Então, um beijo. Foi um prazer, Carol. Obrigada. Boa sorte aí nessa saga. Ai, meu Deus. Nessa pressão. Nessa pressão. Beijo. Tchau.